os anjos, libera um comando para um ambiente de quebrantamento que venha a ser estabelecido. O ambiente mudava assim, ó, pastor. Então eu fui aprendendo na prática a interação com os anjos. Então tem anjos de cura, anjos cirurgianos, que eu só falo, Senhor, te dou louvor, anjo, leva para a mesa de cirurgia agora. É igual o Senhor vai lançar sobre isso, eu vou querer esse material aí para descobrir, né, os anjos sim. cirurgiões. Eu falei assim, Legal. anjo, leva para a mesa de cirurgia agora. E aí as pessoas, elas eram arrebatadas. Elas são arrebatadas. Só que o que acontece? Eu aprendi algo com o Senhor. Quando eu começo a abrir minha consciência para isso, mergulhar ainda mais eu vejo a manifestação, porque a consciência está se abrindo. Então Deus começa a liberar mais experiências. Então eu começo a liberar comandos específicos, comandos de ordem, comissionando os anjos. Aí vai movendo. Entendi. E qual foi a experiência assim que você teve com o anjo que você falou assim, nossa, essa daqui foi... Teve alguma? A primeira. A primeira? A primeira. Mas eu tive muitas E você experiências. sabe os anjos que acompanham você? É assim, ou são anjos específicos, vêm de tempo em tempo? Não, tem um que... Um exemplo, igual eu falei aqui da igreja, Deus falou que tem 2 anjos fixos. Aí às vezes tem anjos que são mais móveis, né? Vêm de acordo com o ambiente, Sim. de acordo com o momento, com o tipo de pessoa, tal. Tem tudo isso também, né? Pastor, eu não cheguei a ver esse, mas pessoas viram. Falaram que tem um anjo que caminha comigo, que ele tem rosto de leão. Eu não cheguei a ver. É um anjo gadita. Eu não cheguei a ver, mas eles falaram que ele tinha um rosto de leão. Mas eu já vi um anjo que caminha comigo, que ele anda com um pergaminho, né? E vi outro que, de fato, ele é um anjo de cura. Só que a aparência dele não tem nada a ver com alguém que trabalha com cura. Mas ele tem aquela graça para fluir na cura. Então ele é todo equipado. Ele parece mais um soldado do que o que a gente vê, né? Que as pessoas falam, tá lá com um instrumento de medicina. Ele parece mais um soldado. E quando ele opera abrindo caminhos para que a cura se manifeste. E aí eu vejo que vem outros anjos para auxiliar. É como se ele fosse o líder dos anjos de cura que caminhassem ali. Então esses foram que eu vi. Alguns eu já vi com um formato de luz, igual eu falei para o Senhor, que caminha também. Esses foram o que eu vi. Entendi. E você falou aí sobre oração em línguas. Como que você foi batizado no Espírito Santo? Era feriado em Curitiba, dia 15 de novembro. Eita, Jesus. Eu estava na comunidade cristã ABA. A gente estava procurando um lugar para orar. Eu tinha esse grupo, né? Homens que Queimam, junto com os amigos. E a gente queria gastar o tempo buscando. Ou seja, a gente estava tendo experiência com o sobrenatural, a gente queria mais. E a gente entrou nessa igreja. Eles tinham uma sala de oração. O louvor estava péssimo. Meu amigo estava com violão, falou assim, cara, eu vou tocar aqui. E ele começou a tocar. Começou a adorar o Senhor. Só que ele chegou pra mim e falou assim, ora em línguas, ora em línguas. Eu falei, não consigo. Por quê? Eu fui ensinado o quê? Da glória, 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 aleluia, aleluia, aleluia. E falava, isso daí cansa a língua, mas falar em línguas que é bom, nada. E naquele dia eu falei bem assim, Senhor, quando o Senhor quiser, eu tô pronto. Pastor, eu falei isso, na hora que eu falei isso, começou a vir a rajada de línguas. Eu fiquei mais de 1 hora falando em línguas, só conseguia fazer assim. Segundo eles, eu parecia coreano falando. Recebi o batismo ali. Terminou o culto, o tempo de oração, culto de oração ali. Fui pra casa e o meu medo era de falar em línguas dentro do ônibus. Então eu andava com a mão na boca pra não falar. Eu falei, se o povo achar que eu sou doido aqui. Mas ao mesmo tempo eu não queria parar. Né? Porque naquele tempo era o quê? Você tem que sentir algo pra poder orar em línguas. Mas eu não tinha momentos que eu não tava sentindo nada e vinha. E aí eu fui mergulhando a respeito. Fui buscando entender o que era a oração em línguas, como funcionava. Então naquele dia Deus, ele liberou o batismo. Eu recebi sobre mim. E aí as manifestações começaram a ser mais intensas. Então anjos começaram a ser mais intensos. Cura começou a ser mais intenso. Eu começava a orar, eu começava a sentir áreas do meu corpo sendo tocadas. Eu falei, não, mas o que é isso daqui? Até que eu pudesse entender que era realmente o Senhor. Tinha momentos, pastor, não sei se já aconteceu com o senhor, acredito que eu começava a orar em línguas e eu sentava, parecia que estava saindo do corpo. Aí eu abri o olho assustado, assim, o que é isso? Aí voltava. Quando eu ia orar de novo, era como se Deus fosse me arrancando, só que eu tinha receio, eu não sabia o que era. Mas eram experiências que Deus estava destravando.
Ali eu comecei a aprender sobre dedicar o tempo à oração em línguas. Que ora em línguas, ora bem, acesso os mistérios de Deus. Conforme eu fui intensificando, Deus foi arrancando coisas, Deus foi estabelecendo coisas. Os dons começaram a fluir com uma facilidade. Então tinha lugares que eu falava assim, Senhor, eu não estou sentindo nada aqui nessa igreja. Eu sabia que Deus estava ali, mas existiam algumas resistências dentro de mim. Quando eu comecei a orar em línguas, a minha sensibilidade começou a ser aguçada. Então, recentemente, eu passei por uma situação que eu falei assim, isso daqui só vai acontecer se Deus fizer algo. E eu comecei a orar em línguas. Deus moveu as coisas. Então, a oração em línguas, ela trouxe um destravar para o meu ministério e muitas revelações que Deus tinha liberado lá atrás começaram a fazer sentido. E aí Deus começou a me conduzir para os sonhos, para as visões, para os anjos, para o profético, a autoridade. Então a oração em línguas ela foi um processo que foi intensificando. Então eu vejo que comigo Deus ele foi trabalhando por etapas. Se Deus tivesse lançado tudo, eu não ia entender nada. Eu aprendi uma coisa com o pastor Zico. Busque se aperfeiçoar primeiro em um assunto, mergulhe, para depois você ir em outro. Porque senão você tem tudo e ao mesmo tempo você não flui nada. E aí eu passei a mergulhar em línguas, comecei a entender para que funciona, por quê, qual que é a função, em que vai me ajudar. Só que sempre colocando em prática, porque tem muita gente que ela tem as revelações, mas elas não têm a prática. É verdade. E aí as línguas começaram a dizer, tá, hoje eu não abandono. Todo dia, oração em línguas. Todo dia. Tem gente que só ora quando vai pregar, né? Não, é verdade. todo dia ali. Hoje você continua com essa intensidade ou você tem mais constância? Intensidade, eu busco intensificar. Deus me deu uma estratégia, pastor. Você assim, hoje você consegue orar quanto tempo por dia, assim, um exemplo? 1 hora, 2 horas, 3 horas? Mais. O que acontece? Por dia? Por dia. Uhum. O que acontece? O Senhor me deu uma estratégia até para me ver como que estava o andamento da minha vida de oração. Então, por exemplo, tinha meses que eu colocava uma meta, no mínimo 2 horas em línguas. Mas não aquela oração que a gente ora em qualquer lugar. Não, dedicando, parar ali e falar, hoje eu vou parar e dedicar o tempo de oração. Então, teve dia que foi 6 horas, 7 horas. Às vezes minha esposa olhava para mim e falava, o que você está fazendo? Eu estava assim... Orando. Ela fala, não, tem que ser alto. Eu falei, não, tem que ser para Deus, não para você. E ela fala, não, mas como é que eu vou interpretar o que você está orando? Eu falei, não, se for para interpretar, Deus vai me dar. Então, assim, tem se intensificado. Chega um momento que ela aumenta, aí ela mantém. Mas aí é de 3 horas para cima todo dia. Eu busco fazer no mínimo esse período. Entendi. Mas, por exemplo, isso é seguido ou você particiona essas horas? Vai depender muito do momento. Igual você está em viagem. Aí eu tenho um tempo tranquilo. Entendeu? Por exemplo, quando eu estava vindo, no período ali do avião... só para entender, porque assim, às vezes tem muita gente Sim. assim também, né? Mas meu Deus, e agora? Eu tô em viagem, eu tô não sei o quê. E é legal falar isso pro pessoal ter uma base, uma experiência viva, né? Sim. Como que você faz assim? Eu faço das duas formas. Exemplo, quando eu estava no hotel, comecei a orar. Não tinha nada para fazer, eu estava lá quieto. Então eu podia ir direto. Agora, por exemplo, eu tô fazendo alguma coisa, tem alguma coisa que eu preciso resolver e eu preciso estar me comunicando, eu oro em línguas, quando eu preciso falar, eu paro. Pauso ali, falo o que tiver que falar, resolvo o que tiver que resolver, despauso, porque eu uso o relógio, tá na mochila ali, despauso e volto a orar em línguas. Então existe a oração contínua, mas existe ela fragmentada. Mas eu sempre termino o dia, à noite no caso, buscando estar dentro daquele período ali. Hoje você ora mais à noite do que você ora no período da noite para madrugada? Do dia? Você ora no dia mesmo? Do dia. Quando você começou, você falou que orava 22, depois ia para madrugada. Eu começava a meditar às 22 da madrugada, eu ia. Hoje eu oro já pela manhã. Entendi. Né? Então, da manhã de oração. Isso, é porque assim, tem momentos que eu acordo ali 6, 5 e meia, 5 horas. Deus ele vai direcionando. Então eu acordo e eu já busco já entrar naquele período. Hoje você é integral. Integral. Faz 2 meses que tá integral. Entendi. Voltei pro integral. Então assim, aí eu falei, Senhor... Voltou pro integral. É porque assim, eu tava no integral, né? E aí quando eu fui casar, Deus falou, agora você vai edificar outra parte. Que seria o casamento. E aí eu trabalhei no secular, mas eu conseguia trabalhar no ministério também. Então, teve um momento que eu falei, Deus, eu sei que o Senhor quer me despertar para o ministério de novo, totalmente livre.
faz alguma coisa. Aí Deus me levou a trabalhar home office. Aí fiquei 2 anos ali. Mas eu sentia que tinha por mais que fluía, você tinha liberdade de orar em línguas em casa, adorar, né? Cantar alto, fazer o que tinha que fazer, mas eu sentia que aquilo ali ainda me prendia. E aí Deus moveu as coisas há 12 meses atrás, agosto, né? E aí... Agosto de Deus. Agosto de Deus, E aí Deus simplesmente destravou. Agora eu tô livre pro ministério. Aí o que eu falei pro Senhor? Senhor, o tempo que eu gastava trabalhando, agora eu vou gastar mergulhando. Verdade. Então, antes de fazer uma live, antes de ministrar oração em línguas, sempre levantando o altar. Aonde existe um altar dentro de casa, existe um governo.